Bom dia, meninos, meninas, galera, acorda. Já passou da hora de acordar, tudo bem? Vamos corrigir a atividade que eu passei na aula online, não é? Nós discutimos sobre pressuposto, subentendido, e aí eu passei a atividade do livro para vocês treinarem sobre esse tema, tudo bem? Tem aí um texto na página 94. Antes disso, tem toda a teoria que nós vimos na aula online, tá bem? Sobre o pressuposto e o subentendido, que são informações explícitas e implícitas no texto, que de alguma forma estão claras. Os pressupostos usam palavras-chave e deixam muito claro o que está falando, e o subentendido você tem que chegar a uma conclusão. Esse texto fala sobre os acidentes domésticos que matam muito mais pessoas por ano do que 10 anos de acidente de avião. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e é um texto muito interessante. Eu tenho certeza que vocês leram, porque são alunos muito interessados, inteligentes, lindos e maravilhosos. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão. Que informações do texto causam mais surpresa? Então, claro que o que a gente fica mais assustada é porque a gente acha que andar de avião é perigoso, quando um avião cai, morre 200 pessoas. Mas ficar dentro de casa é mais perigoso do que andar de avião. Então, qual a informação que causa mais surpresa? As estatísticas que comprovam ser mais fácil morrer em casa do que de avião, voando de avião. Letra B. Além dos perigos existentes em casa, mencionados no texto, a que outros riscos domésticos nós estamos sujeitos? Então, lá no texto falou de várias possibilidades de risco que nós corremos no dia a dia. O que, além desses que você observou, que você escreveu aí na sua atividade? Bom, aqui nós temos acidentes que envolvam choques elétricos, incêndios provocados às vezes por cigarro. A pessoa dorme, né, fumando com cigarro aceso, o cigarro cai e pega fogo na casa. Então, também é um outro tipo. E você deve ter encontrado aí outras coisas, outras situações que causam acidentes domésticos, não é? Letra C. Agora vamos diretamente para a matéria que nós estamos vendo. Explique qual é o pressuposto que a ideia implícita nas frases ou a ideia implícita nas frases a seguir. Observe os elementos linguísticos. Então, lembra que o pressuposto tem uma palavrazinha na frase que faz você chegar a uma conclusão. Ficar em casa é mais arriscado do que voar de avião. O que está pressuposto? Bom, está pressuposto que andar de avião é perigoso, não é? Também é arriscado, Ficar em casa é mais arriscado do que voar de avião. Então, é mais arriscado, mas, ou seja, também é arriscado andar de avião. A palavrinha aí é o mais, tá bom? Os tapetes que ficam nos corredores, por exemplo, são responsáveis pela maioria das quedas. Então, aqui, o pressuposto aqui, olha, é que existem outras maneiras de ter uma queda em casa. Por exemplo, dentro do banheiro, você escorrega e cai, não é? Dentro do banheiro. Então, quando ele usa essa palavra, por exemplo, aí, essa conjunção, por exemplo, esse elemento coesivo, ele está dizendo, está ficando claro aqui que não é só o tapete que faz você cair, mas esse é um exemplo, existem outros. Então, o que está pressuposto? Que existem outras formas de cair. Letra D. Observe o emprego das orações adjetivas, separadas ou não por vírgula, nas duas construções. Então, vocês provavelmente já estudaram isso aqui, né, na matéria de gramática com a Mônica, sobre as orações adjetivas e adjetivas, que são restritivas ou explicativas.
E aí ele está pedindo para você dizer qual é o pressuposto de cada uma delas. Então, os pesquisadores que analisam os acidentes domésticos descobriram que... Parará, parará. Então, aqui essa primeira, sem as vírgulas, que é a restritiva, está dizendo que quem descobriu a questão que uma casa pode ter armadilhas foram só os pesquisadores que analisam acidentes domésticos. Então, está restringindo. Só aquele grupo é que analisa, tá bom? É que descobriu. Agora, o segundo, os pesquisadores que analisam os acidentes domésticos descobriram que uma casa pode ter... Então, quem descobriu? Todos os pesquisadores. Aqui está dizendo que todos os pesquisadores analisam os acidentes domésticos. Olha aí a resposta. Ó. No primeiro exemplo, retirado do texto, a oração adjetiva é restritiva, ou seja, ela restringe. O pressuposto é o de que somente alguns pesquisadores analisam acidentes domésticos. Então, do grupo de pesquisadores, apenas alguns analisam acidentes domésticos. No segundo exemplo, o pressuposto é de que todos os pesquisadores analisam os acidentes domésticos. Esse é o pressuposto. Tudo bem? Aqui a diferença, o que faz a diferença de sentido aqui são as vírgulas. Tudo bem? A oração adjetiva restritiva não tem vírgula, você não separa ela por vírgula. O que está em negrito, é que é a oração adjetiva restritiva. A de baixo, a que está entre vírgulas e em negrito, é a oração adjetiva explicativa. Tá bom? A letra E está pedindo agora, não mais o pressuposto, mas agora o subentendido, que é o pressuposto fica claro, está explícito, através das palavras da frase. Agora, o subentendido, eu chego à conclusão. Eu leio a frase e vejo que tem algo subentendido por trás, tá bom? Uma casa pode ter tantas armadilhas quanto o sítio arqueológico de um filme de Indiana Jones. Você já assistiu, né? Um filme de Indiana Jones? Tem aquele monte de armadilha e ele foge de todas, e ele se safa de todas. Então, quando ele fala assim, quando ele diz que uma casa pode ter tantas armadilhas quanto, então ele está dizendo que há um risco enorme dentro de casa. Não é isso que ele está dizendo? Está subentendido isso. Crianças são as principais vítimas, seguidas pelos idosos. Bom, o que está subentendido aqui? De todas as pessoas que são vítimas de acidentes domésticos, as que são mais vítimas são as crianças e os idosos. Olha, dois extremos, né? Isso quer dizer o quê? Está subentendido que esses dois grupos são as pessoas mais frágeis, mais suscetíveis, né? Estão mais sujeitas aos riscos em casa. As crianças, porque são estabanadas, às vezes não têm medos, não sabem dos riscos e, por exemplo, vai e põe a mão no fogão quente. Então, a criança pela ingenuidade e o idoso porque já está restrito o andar, não é? A velocidade com que ele reage a um escorregão, por exemplo. Então, está subentendido que, quando eu digo que as principais vítimas de acidente ou é idoso ou é criança, está subentendido que esses dois são os mais sujeitos a machucarem, né? A questão 2, nós temos aqui um anúncio publicitário, né? Sobre uma empresa que faz pão de queijo, que se chama Forno Minas. E aí ele diz lá em cima, ele voltou. Então, tem toda uma história, né, aqui que tá pequenininho, eles aumentaram aí no livro do lado, né? A Forno de Minas voltou a pertencer à família Mendonça, o nosso pão de queijo voltou. Então, eles estão fazendo a propaganda do pão de queijo, que voltou a fazer o pão de queijo mais gostoso de Minas e tal. E a pergunta é,
Nós sabemos que o texto possui linguagem verbal e não verbal, e aqui está perguntando como essas duas linguagens foram exploradas. Então, ele está falando de pão de queijo, colocou o desenho do pão de queijo e as mensagens, né, se casaram aí, tá bom? Então, ele destacou a qualidade do pão de queijo e pôs a imagem do pão de queijo para chamar a atenção do leitor. O que está subentendido, letra B, na frase de maior destaque, ele voltou? O que você pode deduzir nessa frase? Diga aí para mim. Se ele voltou, é porque ele existia ele antes, não é? Então, por algum motivo, ele parou de ser fabricado ou vendido e agora ele está voltando a ser vendido na Forno Minas, tá bom? Então, aí tá meio apagadinho, vou ler para você, ó. De acordo com a frase e a imagem, deduz-se que a produção do pão de queijo voltou a ser como era antes. Então, ele voltou. Então, voltou a ser como era antes. Letra C, releia este enunciado. Isso aqui está lá naquele anúncio publicitário do pão de queijo, né? A Forno de Minas voltou a pertencer à família Mendonça e o nosso pão de queijo voltou a ser legítimo pão de queijo mineiro. Qual é o pressuposto implícito, em especial com a repetição do verbo voltar? Então, aqui, se ele está falando que voltou, é porque antes de voltar não estava sendo tão bom, não é? Então, ó, pressupõe-se que a venda da Forno de Minas a outra empresa interferiu no modo como o pão de queijo era produzido. E o retorno da fábrica voltou à mesma que era antes, né? A qualidade do pão de queijo. Na frase a seguir, explique como o adjetivo destacado funciona como marcador de pressuposto. A receita original da Dona Dalva está à sua espera nos melhores pontos de venda. Olha aí. O que está destacado aí? A palavra melhores, né? Melhores. Ele está dizendo se ele é melhor é porque os outros, né? Não são tão bons quanto, tá bom? Então, é isso que é o pressuposto, ó. Pressupõe-se que o ponto de venda que não comercializar o pão de queijo de Forno de Minas não é tão bom como deveria ser, né? Não é tão bom quanto essa receita que eles estão vendendo aqui. Bom, aqui nós temos uma tirinha, né? Flecha, você é machista? Aí ele responde, para mim não há nenhuma diferença entre macho e fêmea, Shirley. Que pergunta? Aí no próximo, aliás, típica. Então, explicite a opinião que Flecha deixa implícita. O que ele deixa implícito aí? Olha, aqui está dizendo assim, ó, Flecha deixa implícita a opinião de que existe diferença entre os sexos. O adjetivo típica instaura o pressuposto de que a pergunta da Shirley quando ele fala assim, aliás, típica, que pergunta, ele fala antes, né? Que pergunta, Shirley? Aliás, típica, ou seja, típica de mulheres, né? Só mulheres para fazer esse tipo de pergunta. Ou seja, aí ele está diferenciando e está dizendo que mulher é diferente de homem, sim. Então, ele é machista, sim. Tá bom? Você entendeu isso? Então, qual é a opinião? Ele está deixando claro que há diferenças entre homens e mulheres. Esse segundo texto, segundo esse texto, em qual das duas opiniões Flecha realmente acredita? Então, no quadrinho do meio, ele diz que não há diferença nenhuma. Mas, na verdade, quando ele diz, aliás, típica, né, essa pergunta sua, típica de mulher esse tipo de pergunta. Então, ele está fazendo, sim, uma diferenciação. Então, a ideia real dele, o que ele acredita de verdade, é que tem diferença, sim,